Olá, alunos. Sejam bem-vindos para mais uma aula de Sociologia, né? Como a gente já tem trabalhado bastante questões aí sobre o terceiro bimestre, que é a importância da política, né? E como que o Estado ele está organizado e funciona, né? O Estado, quando se fala de política. Hoje, né, a proposta dessa semana é a gente trabalhar como funciona a eleição no Brasil. Isso mesmo que vocês ouviram, né? Como que funciona uma eleição? O que é eleição? Eleição, o próprio termo como definição, é aquilo que você escolhe, delega, tem uma predileção. Escolhendo alguém, você o elege, caso numa eleição tenha aí uma totalidade de votos maior que os outros, né, dentro do processo eleitoral, né? Então a gente vai trabalhar um pouquinho aí como que funciona esse sistema, né, ou a própria eleição, o sistema eleitoral brasileiro. Então as eleições no Brasil são realizadas, né, através do voto direto, secreto e obrigatório. Como assim voto direto, secreto e obrigatório? Direto é porque você sabem quem está votando, digita lá o número, já aparece ali o carômetro, o rosto da pessoa. Então é direto, é você. Você não passa o seu voto para alguém ir lá e digitar para você, é direto. Secreto por quê? Porque ninguém vai lá curiar você na urna enquanto você está fazendo e realizando o voto. Obrigatório porque é em lei, né? A gente tem uma legislação na Constituição que diz que é obrigação de todo cidadão brasileiro, uma vez registrado, fazendo parte da pátria, de votar. Caso você não vote, você tem lá uma multa que eu não vou lembrar lá em reais quanto que é, acho que quatro e pouco, alguma coisa assim. Mas é uma multa eleitoral. Por quê? Porque no dia da eleição você não exerceu essa sua cidadania. Você pode, no caso, vamos dizer assim, depois do período eleitoral ir lá e, né, retificar isso, mas paga uma multinha. Por quê? Porque é um direito, mas também é uma lei da nossa sociedade, né? E aí a gente continua essa ideia, né? A primeira eleição da qual existem registros no Brasil, vocês sabem quando foi? Ocorreu em 1532, por meio da qual foi escolhido o representante do Conselho da Vila de São Vicente, né? Atualmente, no Brasil, né, ocorrem eleições a cada 2 anos, sempre nos anos pares, né? À exceção do cargo de senador, que tem mandatos com duração de 8 anos, né? Os demais cargos eletivos de mandatos de 4 anos, como as eleições ocorrem a cada 2 anos. Os cargos eletivos são disputados em dois grupos, da seguinte forma, vamos lá entender como que ocorre, né, essa eleição em dois grupos, né? Primeiro se tem as eleições federais e estaduais, né? A gente sabe que federal e estadual está se falando justamente de que cargos políticos, né, numa eleição. Está falando do presidente da República e o seu vice, né, que é a chapa. Do senador está se falando senador, deputado e deputado federal, e governador e vice, né? Aí também está se falando dessa esfera ainda estadual, né? Que também acontece a eleição. E depois tem as eleições municipais, que é um outro modelinho. As municipais, né, está se falando das cidades, dos municípios. E aí se refere a quem? Quais cargos? A prefeitos e a vereadores. Então, olha só que interessante. O sistema é bem organizado enquanto estrutura, né? Então, as eleições ocorrem então no primeiro domingo de outubro, sempre é tradicional, né? Os cargos correspondentes ao poder legislativo, a gente sabe que é senadores, deputados e federais. Tem os deputados estaduais e também os vereadores, né, que compreende aí. São disputados em turno único, né, para os cargos de poder executivo, presidente, governadores e prefeitos. Pode haver segundo turno, tá? A gente sabe que em algumas cidades, pela quantidade de habitantes, às vezes a somatória de votos não dá aí a vitória logo no primeiro turno. Então o indivíduo tem que ir para um segundo turno e uma nova eleição se inicia ali, né? A ser realizado no último domingo de outubro. Isso fala-se porque é um mês tradicional, né? A gente sabe que, por exemplo, esse ano as eleições serão em novembro, né? Mas é porque a gente está vivendo uma situação social atípica, né? No caso da pandemia, por isso que eles adiaram aí, jogaram para um mês depois. Só continuando essa ideia aqui que eu estou explicando sobre como ocorre o processo eleitoral no Brasil, os candidatos a qualquer cargo são filiados a algum dos mais de 30 partidos políticos. Aqui, pela minha pesquisa, pontuava 30 partidos, né? Na atualidade, eu não sei se existe somente esse número de partidos. Pode ser que tenha um pouco mais aí, né? Nas legendas, né, de partidos do nosso país. Todos os partidos políticos, eles são legalizados, ou seja, tem que estar em registro lá no TRE, né?
existentes no país, cada um com uma ideologia política, né? Vamos pensar aí, o que seria a ideologia política? Partido Verde, né? Seria, por exemplo, a ideologia, a proteção do meio ambiente, né? O Partido Democrático, qual que é a ideologia dele? É viver a liberdade do indivíduo, né? Trazer a democracia, o diálogo. Então, cada partido vai ter aí a sua ideologia. Então, o processo eleitoral, né, ele ocorre de que forma, né? Todos os partidos recebem recursos do fundo partidário, ou seja, no dia das eleições ou às vésperas dele, ele obtém um valor em dinheiro para custear, apadrinhar, aí, vamos dizer assim, a campanha deles, né? Para custear a campanha deles. E sem contar que ele tem acesso aos meios de comunicação, né? A gente sabe que alguns partidos aí, eles acessam o rádio, a TV, tem ali um tempo X para que ele faça a sua propaganda, né? E a ser realizado no último domingo. Ou seja, a gente percebe que essa divulgação, né? Ela acontece aí no período eleitoral, né? Porque no dia da eleição não pode haver divulgação nenhuma, né? E é direito ao horário eleitoral durante as campanhas, né? Não só nas rádios, mas também nas TVs, é onde a gente está acostumado aí no nosso dia a dia, em época de eleição, ter lá programa partidário eleitoral, agora. Aí começa a passar ali os vários partidos, cada um falando a sua proposta de governo, ou mesmo apresentando cada candidato. O processo eleitoral ele é organizado pela Justiça Eleitoral, né, como o próprio nome já diz, né, que é composta pelo Tribunal Superior Eleitoral, que é o TSE, é a sigla, né, cuja sede é em Brasília, pelos Tribunais Regional Eleitoral, que é o TRE, né, sendo um em cada estado, território ou distrito, pelos juízes eleitorais e pelas juntas eleitorais. Todos esses órgãos são regidos pelo Código Eleitoral, que estabelece as competências de cada órgão e segmento. Ou seja, cada um desses sistemas contribui para o sigilo, a transparência, né, que a eleição tem de ter. É um processo extremamente ético, né? Não pode haver fraude, até porque coloca em xeque toda a eleição se houver. Então, segundo a Constituição Federal, em seu artigo 14, o voto é facultativo para quem, né? Aqui é interessante pensar, tem algumas pessoas nos quais o voto não é obrigatório, né? É opcional. Mas para que casos? Aqui, segundo consta no sistema, está dizendo o seguinte: para analfabetos é opcional, né? É facultativo para os analfabetos, mas se eles quiserem, eles têm total direito de ir até lá. Temos um equipamento que, né, no caso do sistema lá, tem um equipamento que ele suja o dedinho, coloca lá, ele vota assim, né? Aos maiores aqui está dizendo 70 anos, né? Mas aí tem que rever, dependendo do caso da pandemia, pode ser que abaixou para 60 anos. E para os maiores de 16 anos e menores de 18. Então, para esses casos aqui citados por mim, é opcional, né? Ou seja, não há uma obrigatoriedade de você ir lá. É obrigatório para os cidadãos entre 18 e 70 anos. Mas aqui, como eu já falei, em alguns casos, 70 não é obrigatório, é opcional, né? Só se a pessoa quiser ir. E por causa da situação em que estamos vivendo, 60 anos me parece que também tem aí não uma obrigatoriedade, né? Então, justificar a ausência, caso você for justificar, em qualquer sessão eleitoral. Isso pode acontecer também, né? No dia da eleição, sob pena de multa. Como eu já falei, como é um ato obrigatório, quando você não faz, você está transgredindo uma lei. Aí tem uma multinha lá simbólica, né? Pelo que você não fez, que seria votar. Então, terminando um pouco o que eu estou falando aqui, alunos, essa semana a gente vai estar justamente tentando entender um pouco melhor como ocorre o processo eleitoral no nosso país, né? E vai ter uma atividade sobre isso para vocês, tá? Então, desde já agradeço a atenção e até a próxima aula.